Troquei de espaço aqui no estúdio da CNN Brasil e o Leandro Rezende está chegando aqui. Pode entrar, Leandro. Você já entrou só pela metade, agora chegou. Cheguei, entra logo, soldado, né? No quartel, meu amigo. Quer serviço. Leandro, ontem você trouxe para a gente aqui a informação, né, de que haveria anúncio de novos ministros e, de fato, às 9h30, o vice-eleito, coordenador da transição, apresentou os relatórios, né, apontando ali os principais problemas encontrados pela transição, e depois o presidente eleito fez o anúncio de 16 ministros, com os 5 que já tinham sido anunciados anteriormente, agora são 21. Para chegar aos 37 prometidos pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, faltam 16, que ele prometeu anunciar na semana que vem. Deve voltar hoje para São Paulo para passar o Natal aqui, 24, 25, e diz que na segunda-feira de manhã estará de volta a Brasília para finalizar negociações e eventualmente já, ou na segunda, mas provavelmente mesmo na terça-feira, fazer um anúncio dos outros 16 ministros e ministras. Muitos já eram tidos como, né, certos, não houve nenhuma grande surpresa, a não ser a nomeação do vice-presidente Geraldo Alckmin, porque lá no início da transição, o presidente eleito disse que preferia ter Alckmin ao lado dele para ajudar na gestão como um todo, né? Mas ele acabou optando pelo ex-governador de São Paulo na pasta da indústria e do comércio, que vai ser recriada, né? Os nomes de quem vai comandar essas 16 pastas, como eu disse, devem ser anunciados na próxima terça-feira, e daqui a pouco, Leandro, tem uma reunião importante, né? Porque tem muita gente cobrando do PT a formalização da frente ampla da campanha no governo, né? E imaginando que em algum momento o PT vai ter de abrir espaço para gente de fora do campo em que tradicionalmente circula, né? Porque, por enquanto, tem muito petista, tem 3 indicados do PSB, contando com o vice Geraldo Alckmin, né? Alckmin, Márcio França e Flávio Dino. Tem uma indicada do PCdoB, os outros sem filiação partidária, com exceção do Zé Múcio, que está afiliado ao PTB, mas aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, é uma escolha pessoal do presidente eleito. União Brasil. Ontem você trouxe os números aqui para a gente, né? A participação fundamental que esses partidos tiveram para apoiar a PEC da transição. União Brasil, MDB, PSD também, PSD, eventualmente até o Progressistas, né? Embora não pareça o que vai acontecer agora no momento, mas nessa próxima leva aí o presidente eleito vai ter de contemplar essa gente toda, né, Leandro? Agora a gente está nessa etapa, Colombo. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia, porque a primeira etapa, né, isso até os petistas estavam comentando ontem, a primeira etapa eram aqueles ministérios sem os quais não daria para aprovar a PEC e também não daria para começar a falar, né, com instituições fundamentais como a Polícia Federal, as Forças Armadas. A primeira etapa teve Casa Civil, Fazenda, Defesa e Justiça, né, como os principais ministérios. Essa segunda etapa é um pouco para encerrar a participação do PT no ministério, né? Os petistas que vão ter assento na esplanada. Agora, a próxima etapa é contemplar os aliados, as pessoas que não fizeram campanha necessariamente para o Lula desde o primeiro turno. Nesse sentido, a expectativa maior, sem dúvida, é onde vai se assentar a Simone Tebet, né? Porque o desejo dela era ocupar o desenvolvimento social. O desenvolvimento social, inclusive, na transição, foi um grupo de trabalho, e nesse grupo de trabalho, quem estava lá participando, a Simone Tebet. Isso deu para todo mundo o indicativo do seguinte: olha, aquela turma do PT, aquela turma do PT que não quer que ela comande Bolsa Família, o Lula vai passar o carro, mas acabou não passando e entregou o ministério para o Wellington Dias, um petista de carteirinha. A gente falou bastante dele ontem aqui, né? Enfim, é alguém que está com o Lula já há muito tempo. Aí, hoje a gente tem essa reunião do Lula com a Simone Tebet. Há um ressentimento, né, pelo que eu consegui apurar com algumas pessoas ali próximas da senadora, de que o Lula e a Simone Tebet se afastaram depois da eleição. Para o PT isso foi um movimento natural, o Lula precisava afinal montar um governo, mas os MDBistas esperavam um prestígio maior. Hoje há esse encontro em que ela vai ter ali algumas ofertas de ministério, é o que se espera. Planejamento, meio ambiente, que seria uma jogada casada com a deputada federal eleita Marina Silva, ela iria para uma autoridade nacional do clima e a Simone Tebet
assumiria o Ministério do Meio Ambiente. Já se falou até em vice-presidência da Caixa Econômica Federal. Enfim, vai caber à senadora decidir se quer ou não participar. Fato é que tem gente ali no entorno dela que diz o seguinte: será que não é melhor, já que não vai ter esse ministério finalístico, né, do Bolsa Família, que ela fique numa posição de independência do governo, rode o país discutindo os problemas do país, mas sem necessidade de apoiar o Lula, óbvio, já pensando em 2026, isso tudo vai estar na mesa, vai caber à senadora aí depois dessa escolha difícil, né? Porque ela pode optar, o mandato de senadora dela acaba agora, sim, né? Então ela pode optar por ficar rodando o país, mas eu fico imaginando que atenção ela teria em 2025, por exemplo, né? Sim. É claro que agora provavelmente ela seria procurada para falar sobre as principais medidas, mas já em 2024, será que ela teria visibilidade, né? Porque outras lideranças surgem, né? Também. Então, e essa história de apostar na próxima eleição é muito subjetiva, né? Claro, pode dar certo, mas geralmente as pessoas são sem poder, sim, sem influência, num partido que vai participar do governo, sim, com ela ou sem ela. É delicado apostar nisso. Agora, Leandro, eu queria fazer uma pergunta direta aqui para você, que pode até parecer, soar um pouco grosseira, mas longe de mim essa intenção. Mas a Simone Tebet tem essa bola toda mesmo? Porque, assim, tudo bem, né? É claro, ela era a candidata dos sonhos de uma parte importante do PIB. Sim, não é? sem dúvida. Ela se saiu muito bem nos debates. Acho que esse foi o ponto positivo da senadora Simone Tebet, né? E depois o desprendimento dela de dizer que não é petista, que nunca esteve com Lula, mas que em prol da democracia, não sei o quê. Mas sim, com os votos que ela obteve, né? É para tudo isso mesmo? Para chegar e falar, não, eu quero aquilo, eu quero isso, se não for isso, eu não quero? Acho que a grandeza dela vem muito mais desse último ponto, né? Do desprendimento, dela nunca ter sido uma pessoa ligada ao PT, nunca ter votado no Lula e ter topado entrar, né, junto com ele ali nesse começo de segundo turno. Eu acho que a grandeza vem muito mais daí do que da relevância eleitoral, né, da senadora Simone Tebet. Ela vem de um estado que tem uma densidade eleitoral super reduzida, teve uma campanha que ela ficou à frente do Ciro Gomes, né? Mas também a terceira via jamais existiu, ela nunca emplacou. Voto mesmo, não dá para dizer que ela foi decisiva, absolutamente decisiva para a vitória do Lula no segundo turno. Essa foi uma eleição que polarizou desde o princípio, então não é por voto necessariamente, é muito mais pela representatividade dessa frente ampla e ela ter colocado, né, o rosto dela como esse rosto. Mas agora ter que escolher, né? Eu quero desenvolvimento social, não quero agricultura, não quero meio ambiente, não quero isso, não quero aquilo. Bom, PT não é um partido que se deixa levar por essas pessoas de fora da legenda e que querem apitar o jogo, muito menos o Lula, né? Vamos ver como é que ele vai reagir com isso. Vamos continuar acompanhando, né? Agora a perspectiva também de que a ex-ministra Marina Silva seja de alguma maneira contemplada, né? Você citou aí esse cargo de uma autoridade nacional do clima que já existe em outros países, né? Mas ela mesmo disse que esse cargo, na avaliação dela, é um cargo técnico para um técnico, e ela não se considera uma técnica, ela se considera uma política com atuação na área do meio ambiente, que ela gostaria de ver um técnico nesse cargo. Enfim, tudo é uma questão de conversa, tudo é uma questão de discussão. Agora, e usar a expressão sobraram aqui, não é que sobraram, né? Mas há perspectiva de anúncio de ministérios com bom orçamento e como a gente conversava ontem com a tal da diretoria que fura poço, né? Ministério que aparece, tem o Ministério dos Transportes, por exemplo, tem o Ministério das Cidades, que é um ministério com grande capilaridade, que é quem vai tocar o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? Então tem ministério com poder, tem ministério com dinheiro, com verba para fazer obra, para que o responsável apareça, né? A mágica é dividir entre tanta gente. E planejamento, por exemplo, né? Um ministério que super não seja técnico, né? menos ou mais relevante, mas é muito técnico, relativamente esvaziado, né? Tanto é assim que vários economistas consultados, especialmente ligados ao tucanato, não quiseram participar, simplesmente não quiseram participar. Mas é isso, né, Leandro? Por enquanto, um governo essencialmente petista, um governo que não avançou para segmentos da sociedade que prometia avançar durante a campanha eleitoral. E aqui a gente tem
a imagem de alguns dos nomes. O Bessias é advogado-geral da União, né? O presidente até fez essa brincadeira ontem, né? Na hora do anúncio, porque o Jorge Messias é aquele indivíduo que ficou conhecido como Bessias naquele grampo divulgado ilegalmente pela Operação Lava Jato, uma conversa entre a então presidente Dilma e o então ex-presidente Lula, quando ele foi escolhido para ser ministro-chefe da Casa Civil para tentar evitar o impeachment da Dilma Rousseff, e a presidente diz que vai mandar ao presidente Lula para que fique com ele a ordem de posse, né? Não me lembro exatamente o nome do documento, mas era a formalização da indicação dele como ministro, que garantiria a ele foro privilegiado para evitar uma eventual prisão, né? E quem ia fazer a entrega do documento era o Bessias, que na realidade é o Messias. Indústria e comércio, essa era uma demanda, né, Leandro, do setor. E a escolha do Alckmin foi muito exaltada pela CNI ontem, por exemplo, né? Porque ele tem muito bom trânsito com esse segmento da sociedade. Não era a primeira, né? O Alckmin não era a primeira escolha. Também o Lula falou nisso ontem. Na primeira era o Josué Gomes da Silva, filho do Zé Alencar, presidente da Fiesp, que não pôde aceitar porque ainda não passou os bens para os filhos, ou seja, ele é dono da Coteminas, né? Não poderia assumir cargo público e, além disso, é presidente da Fiesp e está passando por um processo de tentativa de deposição dele do cargo pelo ex-presidente Paulo Scaff. E aí, Alexandre Padilha, petista, Márcio Macedo, petista também, né? Que aí é o núcleo super duro, né? São aquelas pessoas que vão estar ali no Palácio do Planalto o tempo todo com o Lula. O Alexandre Padilha já ocupou esse cargo em 2009 e 2010. Ele volta agora para a cozinha ali do Palácio do Planalto, né? Terceiro andar do Planalto, que ele vai ter sala, já está montando equipe para ver quem vai fazer essa articulação política. E o Márcio Macedo, vice-presidente do PT, né? Então são pessoas da extremíssima confiança do Lula que ele colocou para atuar junto com ele dentro do Palácio do Planalto. A gente tiver a próxima página já? Daniel, Leandro, Danilo, a gente pode passar e ver. Bom, aqui tem o que estava faltando, não é? Ainda num número menor do que o necessário, mas uma página só com a escolha das mulheres para o Ministério das Mulheres, que era Mulheres, Família e Direitos Humanos. Direitos Humanos no governo Bolsonaro. Isso, foi agora pelo menos em 2, né? Ministra Damares, né? Era a Damares, agora você tem a Cida, né? E Cultura, que voltou com a Margarete Menezes, essa aqui ela mesma já tinha confirmado que ia ocupar o cargo. Um novo ministério criado, Gestão e Inovação, com a Esther Dweck, que é uma economista que já participou do governo Dilma. Aqui eu sei que você tem informação daqui a pouquinho para trazer para a gente, com a vice-governadora de Pernambuco, PCdoB, Luciana Santos, na Ciência e Tecnologia. Uma escolha muito simbólica, a irmã da Marielle Franco, Aniele Franco, jornalista, ativista na igualdade racial. E aqui, saúde, com a Nízia Trindade. Eu estava dizendo agora mais cedo, Leandro, que não cabe a nós aqui entrar no mérito, se vai ser melhor, se vai ser pior, se a escolha foi boa ou foi ruim. Mas acho que todos nós brasileiros temos o direito de falar sobre um caso que é a escolha da ministra da Saúde. Se ela vai ser ou não boa gestora, só o futuro vai dizer, né? Porque às vezes tem alguém que é genial numa determinada posição que quando assume outra não lida bem com aquilo, né? Então vamos ter de acompanhar o trabalho dela como ministra da Saúde, mas ela é presidente da Fiocruz, não é isso? Onde foi desenvolvida vacina, onde a ciência foi privilegiada, num governo que muitas vezes negou a ciência, negou a gravidade da doença, queria distribuir cloroquina para a população para que não houvesse o fechamento da economia para o distanciamento social, que era a única saída minimamente adequada naquele momento, né? Não era perfeita, porque nenhuma era perfeita, mas era a única saída naquele momento, né? E queriam distribuir cloroquina para as pessoas saírem por aí e com a garantia de que não iam se infectar. E cloroquina não significa absolutamente nada no combate à Covid-19, muito menos como prevenção, não é? Um governo que disse que quem tomasse vacina ia ficar com a voz fina se fosse homem, mulher ia ter bigode, que ia virar jacaré, que podia pegar HIV, em que Pazuello foi ministro, né? E perguntou, na hora em que estava todo mundo morrendo, por que tanta pressa com a vacina, né? Aí depois fez contrato para comprar vacina, o presidente mandou desfazer, ele falou, não, está desfeito, porque um manda, o outro obedece, né? Então, para quem, minha gente, passou
pela pior pandemia do século, vendo gente morta a todo instante, infectada a todo instante, quase 800 mil brasileiros e brasileiras mortos, ter uma cientista como ministra da Saúde, depois de Marcelo Queiroga e do general Pazuello, cá entre nós, é algo a ser louvado. Né? Se vai dar certo ou não, são outros 500. Agora, é um privilégio a ciência, depois da gente passar e pastar um tempo ouvindo sobre cloroquina, sobre, enfim, essa bobajada toda contra a vacina, né? Um governo que muitas vezes atuou contra a saúde, né? Então, ter a Anísia Trindade ali é um sinal interessante, uma técnica que acho que não, né? Tem gente tão competente quanto ela, mas melhor, difícil encontrar. E a Fiocruz segurou a onda, né? Porque a Fiocruz precisava, sendo uma instituição de Estado e tendo, por exemplo, durante a pandemia, a Anísia foi reeleita presidente da Fiocruz, mas para ela tomar posse, ela precisava do presidente Jair Bolsonaro assinar, né? Então, era uma posição em que a Fiocruz o tempo todo se colocou a favor da ciência, o tempo todo, isso sem a menor dúvida, conseguiu fazer o contradiscurso, né, ao governo oficial, mas numa posição ali de política interna dentro da Fiocruz que a Anísia precisou administrar bastante. Falo porque acompanhei isso muito de perto ali durante a pandemia e tem um segundo ponto, né? A Fiocruz, ela não é só, claro, né, o braço dela de produção de vacinas é aquilo que a gente mais acompanhou na pandemia. A Fiocruz detém hoje a tecnologia para a produção da vacina da AstraZeneca, né? Quantas que a gente vai ter? Já é uma pergunta que eu fiz para a ministra e ela ainda não me respondeu, mas a gente vai, claro, né? Quantas vacinas que a gente vai ter em 2023, qual o esquema vacinal, como é que vai ser a vacinação? E a gente está vendo agora há pouquinho, Leandro, acho que você já estava aqui dentro colocando o microfone, o que está rolando na China, né? Pois é. O risco, né? Com a situação absolutamente fora de controle, né? Sim. Onde tudo começou. A gente não sabe se isso vai chegar aqui, sim, como vai chegar, quantas pessoas vão ter de ser vacinadas novamente, novo, né? Como é que vai evoluir a vacinação das crianças, sim, porque os números são irrisórios até agora, uma parte por culpa do governo, que não oferece vacina, e outra parte por culpa de pais e mães que incrivelmente não querem vacinar suas crianças porque acreditam nessas teses. Não sei se eles acham que a criança vai sair com um rabinho de jacaré do posto, sim, de saúde, mas é mais ou menos por aí. Então, o país precisa dessas respostas urgentemente, né? Já encomendou a vacina bivalente? Sim. Né? Não encomendou, vai chegar, não vai chegar em grande número. Chegou uma carga relativamente pequena, né? Mas é uma cientista, né? Sim, e além disso, né, a Fiocruz tem esse braço de produção de vacina, mas é uma instituição gigantesca. A Fiocruz produz várias vacinas para o nosso Programa Nacional de Imunizações. A Fiocruz tem escola, tem pós-graduação, tem hospitais. Então, é uma pessoa que chega para esse cargo que ela é uma cientista com experiência de gestão. É alguém que entende de saúde e vai para essa função agora. Assim, dá para a gente ter expectativa, mas é uma pasta. E aí entra, sim, né? É uma pasta que tem pressão política o tempo todo, né? Basta ver o que a gente acompanhou desde ali no governo Dilma, governo Temer, tantas trocas que aconteceram no Ministério da Saúde. Isso, de fato, vai ser ali uma dificuldade para a Anísia, né? Que não vem desse universo da política. Ela teve que fazer essa politicagem interna dentro da Fiocruz, mas não teve que nunca sentar para negociar com deputados experientes, né? Com deputados que já foram ministros, com mandar um dinheiro para um estado e não mandar para outro. Então vai ser uma gestão muito importante. Vamos para outra página, então, minha gente? Ver o que é que nós temos além desses anúncios que nós já mostramos aqui. A gente falou do Wellington Dias no desenvolvimento social já, né? Educação, Camilo Santana. O Ceará tem muitos bons resultados na educação pública, não exclusivamente por causa do Camilo Santana, mas é uma política que vem já atravessando diversos governadores. Aí ele falou ontem em atenção à educação básica, sim, que a ideia é tentar recuperar o período perdido, especialmente pelas crianças mais pobres durante a pandemia, e voltar a alfabetizar as crianças no momento adequado, né? Porque se isso não acontecer, atrasa tudo. Trabalho com o Luiz Marinho, uma escolha óbvia também. Sim. E aqui tem dois anúncios que eu queria te ouvir. Portos e aeroportos com o Márcio França. O Márcio França foi governador de São Paulo, vice-governador, prefeito de São Vicente, que fica no litoral de São Paulo, uma área sob influência do Porto de Santos, que faz boa parte da economia daquela região girar, né? De Santos, de Cubatão, de São Vicente, de Itanhaém, Cananéia. E ele já anunciou que venda do Porto de Santos já era. E nos direitos humanos,
o jurista, filósofo Silvio Almeida? Sim. Primeiro pelo Márcio França, né? Um candidato ao governo de São Paulo que precisou desistir da candidatura para um acordo com o PT sair. Foi candidato ao Senado, teve chance de ganhar, perdeu para o Marcos Pontes. Aí ele vai para o grupo de transição para as cidades e começa a falar como um possível ministro, como alguém que estava ali levantando o dedo para o Lula e dizendo, olha, já estou aqui falando. Eu lembro de uma entrevista que ele deu ali perto do CCBB falando sobre o Minha Casa Minha Vida. Não, esse voo não aconteceu, né? Que seria um ministério muito maior do que o de portos e aeroportos. Tem gente dizendo, né? Eu vi especialistas em contas públicas e até em gestão de portos e aeroportos dizendo que é um ministério, né, que precisa ver exatamente quais serão as atribuições, porque é um ministério que tem que dialogar com uma série de outras pastas, né? Então, o que exatamente vai estar na mão do Ministério de Portos e Aeroportos? Aqui tem uma coisa importante, né, Leandro, que eu acho que você está acompanhando bem lá no Rio de Janeiro, que é o intrincado processo de concessão do Santos Dumont, com a devolução Sim. ou não da concessão do Galeão. Né? E o tamanho, né, quais os voos que vão ser direcionados para um e para outro. O prefeito Eduardo Paes atuou muito nisso, né? É um debate que está na ordem do dia lá no Rio de Janeiro, que o Márcio França vai ter que se debruçar também. O caso do Silvio Almeida, né, é aquilo que a gente estava falando. O Ministério de Direitos Humanos, Família e Mulher, ele foi desmembrado em pelo menos 3, né? Porque ali também você tinha uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial sob a gestão da Damares Alves, senadora eleita, e agora você vai ter Silvio Almeida, Aniele Franco e a Cida também, né? São 3 ministros que vão atuar dentro daquilo que era uma pasta só. A grande questão que se coloca aí, o Silvio Almeida, acho que é um intelectual que dispensa apresentações. Sem dúvida, nos últimos 10 anos no Brasil, pouca gente produziu tanto intelectualmente como ele, em discussões sobre racismo, em discussões de filosofia jurídica. É um intelectual cujo currículo, né, dispensa apresentações por ser um dos intelectuais que mais atuou no debate público do país nos últimos 10 anos, sem a menor dúvida, né, alguém que está ali produzindo conteúdo, fazendo interface da academia com a sociedade civil, vai para esse cargo com a Aniele e com a Cida, e aí que entra a grande questão. Qual é o tamanho do orçamento que esses ministérios, que era uma bandeira da campanha do Lula, qual o tamanho, o quanto de dinheiro que eles vão ter para fazer política pública? A recriação desses 3 ministérios que já existiram em outros governos petistas, a recriação do Ministério da Cultura, são movimentos que os setores, os movimentos sociais, eles olham com bons olhos. A criação do Ministério dos Povos Originários, por exemplo, também é super elogiado pelos indígenas. Mas e a grana? Vai ter dinheiro para poder fazer política ou vai ter que todo mundo, toda hora ali, bater na porta do Haddad, do ministro do Planejamento, que virá para pedir recursos para fazer coisas básicas? É um risco que se corre. Qual o tamanho do orçamento dessas pastas, né? Então, importante do ponto de vista do cumprimento de uma promessa e de uma retórica política que se quer estabelecer em oposição ao governo que está terminando, mas agora é a prata, né? Quanto que todo mundo vai ter para poder trabalhar. E o Silvio Almeida, que além de tudo é filho de um bom goleiro do Corinthians ali no final da década de 60, conhecido como Barbosinha, pela semelhança dele com o Barbosa, goleiro do Vasco. Do meu Vasco, é isso. E da Copa do Mundo de 50 também. Tem mais aí, Daniel? Tem os ministérios que faltam. Isso é interessante para a gente olhar aí, Leandro, porque essas são as pastas em aberto ainda. Então, tentando pensar com a cabeça de político aqui, né? Eles querem dinheiro, capilaridade, né? Sim. Cidades, integração e desenvolvimento regional. O meio ambiente certamente vai dar uma projeção para quem ocupar esse cargo monstruosa. Tem transportes, tem minas e energia, tem turismo, tem comunicações. Aqui, então, é que devem ser contemplados esses aliados que vão pesar lá no Congresso, né? Ali, o Ministério das Comunicações deve ser o Paulo Pimenta, né? Deputado Paulo Teixeira, né? O Paulo Teixeira, deputado... E o Paulo Pimenta é na SECOM, não é isso? Na SECOM, é isso, né? Porque é uma pasta que vai ter muito dinheiro também, né? Porque há um plano de integração digital que o PT quer colocar em desenvolvimento e esses petistas que vão tocar esse ministério. Mas
aqui só tem peso pesado, né? E não tem bobo, né? Na política, não tem ninguém que... Como eu vi uma vez alguém dizer, o mais bobo não foi reeleito. Né? É isso, né? São pessoas que realmente estão articulando muito e acho que aí são 3 dos ministérios que, pelo menos pelo que eu tenho ouvido, que estão mais sendo disputados. Esses 2 aqui, Ministério das Cidades e da Integração e Desenvolvimento Regional, são cobiçados pelo União Brasil. O União Brasil é o 3º maior partido da Câmara a partir de 2023. Partido do Sérgio Moro, vai. Para ficar mais claro resumir aqui. O partido do Sérgio Moro quer participar do governo do Lula. E eles indicaram o Elmar Nascimento. O Elmar Nascimento é o líder da legenda, foi o relator dessa PEC que foi aprovada agora pelo Congresso e já se encontrou com o Lula pelo menos 2 vezes, pelo que eu apurei. O Elmar Nascimento é um deputado que articula muito e quer uma dessas 2 pastas aqui. O União Brasil quer as 2. O MDB também está de olho nessas 2 pastas aqui. Cidades, Integração e Desenvolvimento Regional e Minas e Energia. Né? Minas e Energia é uma pasta que é super importante para o país também e é uma pasta que está sendo disputada pelo MDB, que quer ver ali, por exemplo, o Renan Filho. Em outros governos do PT, o MDB ficou com essa pasta, né? O ministro Edson Lobão, por exemplo, uma área que eles já ocuparam. Seria um retorno, né, dessas pessoas a essa pasta. Aqui a gente deve ter a sociedade civil, né, que apesar do PCdoB querer muito voltar a ocupar o Ministério do Esporte, que foi do Orlando Silva, o PCdoB, que é um partido super pequeno, que, enfim, já está ali contemplado com o Ministério da Ciência e Tecnologia. O Ministério do Esporte deve ficar com a Ana Moser, né? E aí você tem outros ministérios ali que estão, esse aqui, né? A ideia é que fique ou com a Joênia Wapchana, né? Ou com a Sônia Guajajara, que são lideranças importantes dos povos indígenas. Essa é a ideia, né? Que se aqui coloque. Tem 10, hein? Estão faltando 6 ainda, né? Estão faltando 6. Estão faltando 6, que eu acho que vão vir agora na próxima página aí, para a gente ver ainda o que está na mesa de negociações, olha aí. Desenvolvimento agrário, agricultura, pesca, que vai ser recriado, Secretaria-Geral da Presidência. Isso. Secretaria-Geral da Presidência já foi, não foi? Foi anunciado, Macedo, né? É o Márcio Macedo que vai ser que é um cargo, né, com status de ministério para tocar ali o dia a dia do Palácio do Planalto. Ali que está um ponto interessante, né, Ministério do Planejamento e Orçamento. Tem muita disputa e muitas negativas para esse ministério também, né? Ontem até a nossa colega Priscila Yazbek trouxe, né, a informação de que um dos cotados ele tinha sido descartado e voltou a ser essa é a nossa colega Priscila Yazbek. Não, porque eu vi ela passando por aqui. Se quiser vir aqui, Priscila Yazbek, vem cá já, vem aqui já. Se já tiver com o microfone já. Escutando? Até porque você tá combinando tudo aí com a gravata. Eu achei que o fio estava para fora aqui. O pessoal falou assim, agora você vai complicar o enquadramento. Onde é melhor a Priscila ficar? Só o Leandro chegar um pouquinho mais para cá, ó. Para dentro aqui? É que tem uma questão de altura, né? A minha altura com a do Leandro. É melhor você ficar do meu lado, Posso então, passar porque assim? A gente não tem nenhum problema de altura. A gente tem a altura que Deus E eu quis. com meu saltinho aqui, Colombo, aí fica melhor ainda. Eu também tô com uma palmilha um pouco, não, eu tô brincando. Bom, mas enfim, você veio falar aqui também sobre essas escolhas, não é isso? Exatamente, sobre equipe econômica, mais do aspecto econômico, né? Mas completa, Leandro, pode completar teu raciocínio. Não, porque eu te citei, agora você diz, porque eu esqueci o nome que você deu ontem, aí você já completa, porque era ontem, né, essa coisa, quem vai ser o ministro do Planejamento? Era o Lara Rezende, isso, né? O André Lara Rezende, ele foi convidado, não quis, né? Exatamente. E depois agora ele é cotado de novo. Pois é, assim, o papo era que ele tinha sido convidado, tinha sido declinado, ele tinha declinado, e aí que eles já estariam, assim, no 4º, 5º nome pro Ministério do Planejamento. E aí a avaliação que é feita é que o governo Lula, ele fez alguns erros econômicos de largada, ou teve algumas falas ali consideradas mais heterodoxas, mais à esquerda, então está com dificuldade de trazer nomes técnicos. E a composição do Ministério da Fazenda, você estava me dizendo mais cedo, também demonstra que, pelo menos ali naquele núcleo, não há gente que pensa tão diferente assim a ponto de estabelecer uma discussão relevante sobre políticas econômicas, né? E aí a chance de alguém de fora dessa turma que ocupe o Ministério do Planejamento ser fritado ou ficar ali na NASA, como costumam dizer na Polícia de São Paulo, né? Quando alguém é afastado com uma delegacia de São Paulo, fala, tá onde está? Está na NASA, né? Ninguém sabe onde está. A chance de ficar, né,
Ou Rainha da Inglaterra. Ali, cozinhando o galo, é monstruosa, né? Exatamente, né? Então, assim, tinha uma expectativa de um nome mais político na Fazenda, que ficou confirmado, né, com a Haddad, e seria um nome mais técnico no planejamento. Mas há uma dificuldade de conseguir trazer um nome mais técnico para o planejamento, porque alguns nomes teriam se negado. Perte Arida estaria entre os... Já foi muito cotado. Aí o André Lara Rezende, que são os pais ali do Plano Real, então daí talvez teria declinado. E aí a Malu Gaspar também está falando hoje que a Simone Tebet pode ir para o planejamento, né? Que daí seria um nome também considerado um nome mais à direita. É difícil imaginar que ela aceite, né? Sim, claro que pode aceitar, nunca se sabe. Mas se ela queria um ministério com entrega, né? Combate à fome, Bolsa Família. Finalístico, né? Ficar no planejamento, uma política, né? Alguém que tem, e é legítimo que tenha pretensões políticas, enfim, seria uma escolha surpreendente, mas... Fora que ficou considerado um ministério meio esvaziado, né? Depois do Haddad na Fazenda, e também com Lula muito falando que ele que vai dar as cartas na economia. Então, no fim das contas, a leitura que se faz é que ficou a equipe econômica, de uma forma geral, tanto considerando os secretários que estão dentro da Fazenda, quanto os ministros que são mais ligados à área econômica, a leitura que é feita é que ficou uma equipe econômica muito mais petista do que frente ampla, né? Com uma cara mais petista do que frente ampla. Ó, tá pintando Marte aqui, os secretários aqui, então, que foram anunciados pelo Haddad. Ontem foram 16 ministros, mais 4 secretários, então, indicados pelo Haddad. Lembrando que o Gabriel Galípolo já tinha sido indicado para ser o número 2 do Ministério da Fazenda, o Bernard Api para secretário especial de reforma tributária, ele que é o pai de uma das principais propostas de reforma tributária, PEC 45. E aí a gente tem aqui, então, o Marcos Barbosa Pinto, que vai ficar com a Secretaria de Reformas Econômicas, o Robinson Barreirinhas, que vai ficar com Receita Federal, o Rogério Seron para Tesouro Nacional e o Guilherme Melo para Política Econômica. Aqui, desses 4 nomes, destaco principalmente o Rogério Seron, que trabalhou com Haddad na Prefeitura de São Paulo e é considerado um quadro mais técnico, e o Guilherme Melo, que coordenou a campanha econômica de Lula durante as eleições. Mas, ainda assim, a leitura tem divergências, né, na leitura que os economistas fazem, etc. Mas, ainda assim, a leitura que é feita é que mesmo a ala mais jovem do PT, que é representada por Guilherme Melo, por Gabriel Galípolo, o Gabriel Galípolo veio do Banco Fator, também são economistas que são considerados mais heterodoxos, mais à esquerda, apesar de terem trabalhado no mercado e representarem um frescor maior para as ideias do PT do que, por exemplo, um nome como o Aloysio Mercadante, que ficou no BNDES.